No esforço concentrado do Congresso, a reforma tributária foi a primeira pauta econômica aprovada nessa semana. E o nosso entrevistado agora é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Mais uma vez, deputado, boa noite, bem-vindo, obrigado por atender a Jovem Pan. Tiago, muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre à disposição aqui de vocês. Bom, deputado, eu queria começar, claro, falando sobre a reforma tributária, porque o relator Reginaldo Lopes afirmou que espera que o presidente Lula sancione a reforma sem nenhum tipo de veto, mas ele cita o seguinte, ele espera a trava de 26,5%, que é o IVA, a discussão que foi feita nesses últimos dias principalmente. O senhor acha isso possível? Quais serão os efeitos a partir de agora, depois dessa aprovação? E o que o senhor espera pessoalmente da sanção do presidente da República? A má informação, ou seja, a desinformação, a falta de conhecimento profundo, é o grande problema da compreensão da nação brasileira, da criação do IVA 5.0, que é suprapartidário, é uma reforma técnica, republicana, ela é um pacto social e um pacto federativo, onde essa colocação de que a alíquota não pode passar de tanto, né, é uma desinformação. A alíquota média é 25%, porque o que vai ser tributado pelo IVA, IBS e CBS são todos os bens e serviços da economia brasileira. Tudo aquilo que os consumidores brasileiros consomem durante os 365 dias do ano. Portanto, esse é o imposto de consumo. Quem paga o imposto é o consumidor. Nas suas compras mensais, pagando mercado, pagando conta de água, de luz, de telefone, compra de carro, investimento, tudo, a alíquota média é 25%. Então, a alíquota pode chegar a 26%, 27%, sim. Por quê? Porque tem alíquota zero. Tem alíquota de 11%, tem alíquota de 14% de milhares de produtos. Então, toda a cesta básica é zero. E hoje tem tributação de 16%, de 20%. Então, o medicamento que tem 33% de alíquota média, a maioria dos medicamentos vão ser zero, né? E os medicamentos no Brasil, 1,5% do PIB, 160, 170 bilhões são as compras de medicamento no Brasil. Então, infelizmente, a informação que o relator deu cria mais confusão na sociedade brasileira. A alíquota é 25%. Sim. Claro, se você tem 1 milhão de produtos e bens e serviços para tributar, de itens diferentes. Se você reduz a tributação de 100 mil, você tem que levantar de 900 mil para ficar a mesma receita no final do mês. Então, a alíquota é 25%. Ela não é 26%, nem 27%, nem 28%, como estão falando aí. Perfeito. Segundo, só uma explicação importante. A carga tributária hoje, arrecadada desses 5 impostos que serão extintos, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ela dá entre 12,5% e 13% do PIB. Só que é cobrado da população 19,5%. Nós estamos eliminando mais de 6% do PIB nas costas, vai sair das costas do trabalhador, das famílias brasileiras, que é a renúncia fiscal, a inadimplência e o custo burocrático. Então, a carga tributária, que hoje é de 40%, vai cair para 25%. Então, o consumidor brasileiro vai ganhar muito, e as empresas vão ganhar muito em concorrência, em liberdade econômica, em transparência. A reforma é a mais importante reforma econômica liberal da história do Brasil, não é desse ano, desse século, da história do Brasil. E o erro estruturante do Brasil de não ter crescido nesses últimos 40 anos, como deveria, crescemos a 2% contra 6,3% 50 anos anteriores, foi a falta de um sistema tributário como esse que acabamos de aprovar. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas. Próxima pergunta de Dora Kramer. Temos também com a gente o Cristiano Vilela. Você, Dora. Boa noite, deputado. Eu Boa sei noite, que Dora. seu assunto preferencial é reforma tributária e não é de hoje, tá certo? Mas justamente por não ser de hoje a sua experiência parlamentar, é que eu vou lhe fazer uma pergunta relativa ao pacote de gastos. Ele sai da Câmara, está agora no Senado e ainda tem um restinho ali de votações
na Câmara, menor do que entrou. Houve um afrouxamento aí, uma desidratação, apesar dos apelos do presidente Lula, mas que não fosse desidratado. O senhor não acha que isso é uma incoerência com um Congresso que cobra do governo a contenção de gastos? Olha, o Congresso é povo. Então, aqueles que vão perder os benefícios, eles não correm no presidente da República, vão para cima dos deputados, senadores, né? Então, um pouquinho de acerto daqui e dali sempre foi assim. Eu estou há 30 e poucos anos no Congresso, você ficou lá muitos anos, lá é uma casa de entendimento nacional. Então, saiu o pacote, aprovado o pacote, e antes disso, o Congresso aprovou todas as matérias do governo Bolsonaro, do governo Lula anterior, da Dilma, desse governo. O Congresso sempre apoia as reformas que os governos mandam. Agora, infelizmente, tem governo bom e tem governo mais ou menos, né? Tem governo muito capacitado que resolve as coisas. Eu lamento que se o governo não sabe administrar essa maravilha que é esse país, com a produção que tem, mesmo que está falando que está em crise, estamos com superávit na balança comercial. A arrecadação está aumentando como nunca. O PIB vai crescer e eles ficam aí falando que o Brasil está em dificuldade. Aqui é o país realmente da cueca virada do avesso, né? Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor colocou bem sobre esse grande pacto federativo que foi a construção dessa reforma tributária, importante reforma tributária, naturalmente tendo que haver concessões, visões distintas, chegando num consenso. Agora, na sua visão, de alguém que estuda o tema, que é dedicado ao tema há muitos anos, tem algum ponto que o senhor entende que poderia ter avançado, mas que não foi possível? Olha, a reforma tributária, o ideal era a alíquota única, né? Única, 25% para todos os bens e serviços. E resolveu o mais grave problema do sistema tributário brasileiro, que é a regressividade. Há vários estudos, um deles do IPEA, que estuda qual é a carga tributária pela renda. Um salário, 2 salários, 3, até 30 salários. E o Brasil é o país mais injusto do mundo, tributa quem ganha até 2 salários mínimos com 53% de impostos e quem ganha acima de 30 salários só com 29%. Então, essa reforma ajuda bastante a diminuir a carga tributária da baixa renda, mas poderia ser maior se tivesse a alíquota única, porque nós criamos um IVA mais moderno do que o IVA europeu, porque ele vai ser 5.0, cobrança eletrônica, nota fiscal eletrônica, o imposto será retido no ato da liquidação do pagamento da nota fiscal, o imposto é retido para um lado e vai para o outro o valor da empresa, e a devolução do crédito vai ser tudo instantâneo. Então, nesse sentido, a devolução personalizada do imposto de consumo para baixa renda devia ser pelo cashback. Meio salário, um salário e meio, 2, 3, e coincidir ali com o imposto de renda, entendeu? Então, o estudo que a gente tem que fazer, o trabalho daqui para frente, é diminuir a carga tributária das famílias de baixa renda e fazer a progressividade. Um sistema ideal tem que ser progressivo para combater a regressividade. Mas está muito bom, eu daria nota 9 para a lei do IVA aprovada, né? Porque eu estudei os IVAs do mundo inteiro, o sistema tributário do mundo inteiro. A Dora sabe, né? Eu estou na vida pública há 52 anos, né? Fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes como economista, presidi o Parlamento das Américas por 4 anos. Então a gente vem debatendo a questão econômica das nações. Por que o Brasil não cresce como os tigres cresceram? Porque o sistema tributário matou o crescimento. Nós temos por ano quase 1 trilhão de reais de impostos perdidos. Sabia disso? Muito rapidamente, nosso tempo, claro, como sempre, é muito corrido aqui. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que a partir de agora, assim que houver a sanção do presidente da República, é possível corrigir algumas distorções ou algumas contradições dessa reforma tributária? Por exemplo, estão tributando mais as bicicletas, tem a discussão interminável que a gente acompanhou dos carros elétricos, né? E de que forma isso pode ser corrigido, se o senhor acha que isso vai ser corrigido ao longo dos anos? Isso é detalhe. Hoje a carga tributária, você entra lá na Associação Comercial de São Paulo,
pega lá no impostômetro, lá eles têm uma janela que tem a carga tributária de todos os bens e serviços. Geladeira, 50% de alíquota. Né? Fogão, carro, 48%. Tudo isso vai cair para 25% ou 27% no máximo. Entendeu? Vai reduzir a alíquota de milhões de itens. Então, é isso que eu falo. O meu desejo, eu não sou governo nem oposição, não entro nessa briga idiota, né? Que cria só caos no país. Já briguei muito com o PT. Hoje eu estou mais para construir, edificar, reformar, né? Você sabe, liderei o impeachment da Dilma, do Collor, fizemos a abertura política, né, do Brasil. Então, hoje eu estou mais pensando no país, em reforma, estruturando. Hoje não, nos últimos 10 anos, né? Fiz o Simples, Super Simples, fiz o MEI, a Lei de Exportação. Ajudei a fazer todos os refis para dar fôlego para o setor produtivo brasileiro, que deve e não paga em dia. Nós temos mais de 6 trilhões de dívida ativa, 7, 8 trilhões de contencioso tributário, todos os anos, mais de 700, 800 bilhões de renúncia fiscal, o governo federal e estados e municípios concedem para as empresas, inadimplência todo ano, custo burocrático, sonegação de mais de 800 bilhões. Então, quando esse projeto, o IVA, ajudará a resolver quase grande parte desses problemas, e aí a economia vai deslanchar. Nós criamos um grupo de trabalho chamado Destrava Brasil. Então, nosso objetivo é destravar, né, as amarras da economia brasileira. Então, esse IVA, ninguém vai mais pôr a mão nele. O empresário nunca mais vai pôr a mão no dinheiro do imposto. Perfeito. Porque vai ser cobrado automático. E o governo federal e estados e municípios só vão pôr a mão no dinheiro quando ele tiver líquido lá na ponta, quando o consumidor comprou. Enquanto ele tiver no débito e crédito do agricultor, para o industrial, para o atacadista, para o varejista, para o transportador, para o comerciante, esse imposto é devolvido para a cadeia produtiva, deputado, num débito e crédito, para chegar ao consumidor, e ele vai pagar um imposto menor. Com isso vai aumentar o poder de consumo, aumentar a sua renda, o consumo, renda, emprego, trabalho, e aí, Vilela, vai criar um círculo virtuoso, Dora, vai criar um círculo virtuoso de crescimento interno, porque para o exterior nós estamos crescendo bem nos últimos 30 anos. Deputado, olha, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Voltaremos a nos falar. Boa semana para o senhor, né? Um bom Natal, bom ano. A gente volta a se falar. Um abraço, deputado. Feliz Natal. Que o menino Jesus esteja no coração de todos vocês e de todos os dirigentes do nosso país, dos 3 poderes e de todas as entidades, né? Muito obrigado. Paz e bem para o Brasil e para a humanidade. Obrigado.